Olá para todos e vamos a mais uma questão, mais uma dúvida. Não concordo com a doutrina da congregação cristã. Devo sair de lá? E para qual igreja eu vou? Algumas pessoas me fizeram essa pergunta ao longo de algum tempo e eu decidi respondê-las em um vídeo que serve também para outras pessoas. Essas pessoas não concordam com pelo menos algumas das doutrinas da CCB e ficam sem saber o que fazer. Então a pessoa deve se sujeitar à doutrina ou sair de lá? Eu vou dar aqui o meu ver pessoal sobre isso. Toda igreja tem seu defeito. Não existe igreja 100% perfeita. Até mesmo a igreja primitiva. Veja lá a igreja de Corinto. Era uma igreja problemática. Então, cada igreja tem seu defeito e a congregação cristã também tem seus defeitos, mas também tem alguns pontos positivos. Não é na totalidade que tem seus defeitos. Eu vou dar um exemplo aqui. Certa vez um homem disse aqui no canal que ele era da igreja Deus é Amor e pegaram ele de bermuda e deram disciplina, porque pelo menos até naquele tempo não era permitido o uso de bermuda na igreja Deus é Amor. E deram disciplina para ele e ele ficou revoltado e foi para a igreja Assembleia de Deus e daí ele pediu a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: a pessoa quando vai congregar em uma igreja para ser membro de lá, deverá ver antes a sua doutrina, as suas regras, seus usos e costumes. Se não concordar e não quiser se sujeitar à doutrina deles, o correto é não ir lá para ser membro. Pode ir como visita, mas membro, o correto é não. Se não quer se sujeitar, não vá. Nesse caso aqui, ainda que a bermuda não seja pecado, mas a rebelião é. Se a igreja proíbe batom, esmalte, maquiagem, e a mulher não quer se sujeitar a isso porque acha que não é pecado, então o correto é ela não congregar na tal igreja. Hebreus 13, verso 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Veja, sujeitai-vos, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. A rebelião não vai fazer com que o pastor cuide das suas ovelhas com alegria, mas será gemendo. E veja que diz: sujeitai-vos a eles. Mas quando tem ensinos que não existem na Bíblia, será se a pessoa tem que se sujeitar a eles para obedecer dogmas religiosos que não existem na Bíblia? Nesse caso, tem que avaliar que doutrina é essa. Avaliar a doutrina que a igreja tem. E em muitos casos, a pessoa foi para certas igrejas sem conhecimento suficiente. Ela foi imatura e agora amadureceu e descobriu que a tal igreja tem ensinos que são heresias. Não são ensinos bíblicos. E agora o que fazer? Ela virou crente imatura, não tinha muito conhecimento e agora amadureceu e descobriu que tem ensinos que não é bíblico. E agora, o que será que essa pessoa deve fazer? Continua se sujeitando à doutrina ou sai? Deve avaliar que tipo de heresia são essas. Existem heresias de perdição que podem impedir a salvação da pessoa, como por exemplo a igreja Testemunhas de Jeová, adventistas. Eles têm ensinos que podem até mesmo comprometer
a salvação da pessoa. A Igreja Congregação Cristã tem ensinos que para alguns são heresias porque não existem na Bíblia. Por exemplo, como o ósculo, o uso do véu. Não é necessário obedecer para ser salvo. São coisas que em nada interferem quanto à salvação da pessoa, usando o véu ou não, ósculo ou não. Não interfere em nada a salvação da pessoa, porque isso não faz parte da salvação da pessoa. Mas como eu li agora há pouco em Hebreus, que a pessoa deve se sujeitar aos pastores, no caso a CCB é ancião. A pessoa deve se sujeitar. Ainda que tal prática não seja pecado, no caso da bermuda do homem que eu citei, e ainda que não seja necessário o ósculo e o véu, mas a rebelião é pecado. A pessoa se rebelar porque não concorda com a doutrina. Daí a rebelião é pecado. Foi isso que eu disse para o homem que usou bermuda e deram disciplina para ele. Ainda que a bermuda não seja pecado, mas a rebelião é pecado. Ele vai pecar por causa da rebelião que ele está causando dentro da igreja. Não pode ter uma oposição dentro da igreja. Muitos membros de igreja não concordam com todos os ensinos, mas eles se sujeitam, porque não pode haver uma oposição lá dentro. É igual ao partido político. O político ele se sujeita ao partido que ele pertence. No dia que ele sai metendo pau. E é a mesma coisa de religião. Quando sai muito e sai falando mal, né, porque não concordava com certas práticas. Até no YouTube tem muito canal de ex-pessoas que eram da CCB, saíram e abriram o canal e mete o pau. Né? O pior ensino da CCB e o mais perigoso é o pecado para a morte, onde muitas pessoas tiraram a própria vida por serem condenadas ou taxadas como sem perdão pelos anciãos. Dizem alguns que fornicação e adultério não tem perdão. Então pessoas cometem isso e acabam achando que não tem perdão e acabam tirando a própria vida. Algumas se tornam alcoólatras, algumas entram em depressão. Nós vemos muitos relatos na internet. Eu também já conheci pessoas por aí que me contaram que pessoas tiraram a própria vida achando que não tinha perdão. E até com depressão profunda, alcoolismo. Dizem alguns que estão tirando este ensino aqui, do pecado sem perdão. Se você tiver certeza disso e conhece bem essa denominação e que realmente estão tirando, poste nos comentários aí embaixo que será interessante avaliar. E agora, será se você deve sair da CCB porque não concorda com algumas de suas doutrinas? Se for de sua vontade sair e ir para outra, não tem problema nenhum. Mas também você poderá se deparar com outras igrejas que também têm seus problemas, igrejas sem doutrinas, igrejas mundanas, igrejas carnais, que é o que mais tem. Coisa que você vai estranhar a forma de culto. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem um ritmo de culto. A CCB tem um, e a Deus Amor é bem diferente. Então a pessoa pode estranhar, fica pulando de galho em galho e uma hora acaba quebrando o galho e acaba se desviando de uma vez por todas. O que você deve ignorar na igreja congregação é o pecado sem perdão, o exclusivismo e alguns dogmas exclusivos deles, como o batismo salvífico, o ósculo, o véu, a saudação na paz de Deus. Mas tem pessoas aqui no canal que eles afirmam que não concordam com algumas coisas de lá, mas estão lá. São pessoas membros da CCB que não concordam com alguns ensinos, mas estão lá. Minha mãe, por exemplo, é da Assembleia de Deus, e onde acabou aquilo que chamavam de doutrina, e hoje chamam de usos e costumes.
mas ela não sai de lá. Se alguns causam escândalo, não obedecem à palavra, o problema é de cada um. É isso que ela pensa e é isso que ela fala. Religiões onde eu recomendo que as pessoas devem sair de lá, por exemplo, Testemunhas de Jeová, Adventista, Mórmon, Catolicismo, Espiritismo, onde pode ter coisas que pode comprometer a salvação. A CCB tem seus defeitos, mas eu considero uma das igrejas que mais tem salvo lá. Tem muitas pessoas salvas na CCB. Isso eu tenho certeza disso. Eu falei da forma mais branda possível para não ofender. Se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se caso não é inscrito, se inscreva. Eu posto 4, 5, 6 vídeos por semana. E até o próximo.